Pai, obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, porque nós temos fome e sede do Senhor. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Somos totalmente dependentes da graça do Senhor e ansiamos com todas as nossas forças a Tua presença, Pai. Senhor, somos nós aqui hoje como essa mulher, com o rosto escondido, mas totalmente rendida aos Teus pés. Essas somos nós. E nós queremos Te pedir nessa noite, Pai, que a Tua palavra, ela possa entranhar, Deus, a ponto de percorrer a nossa alma e atingir o mais profundo ali, Deus, onde está o nosso espírito, Pai. E que a gente possa mesmo nessa noite, Pai, sermos libertas, curadas, transformadas. Ah, Senhor, ansiamos por Ti nessa noite, Pai. Queremos ser salvas, Pai, de tudo aquilo que tem nos prendido, Deus. De entrar nesse lugar, Pai. De mergulhar nesse lugar, Pai. De tudo aquilo que tem nos prendido. De fechar essa porta, Deus, e nos declarar diante do Senhor, dizendo o quanto nós Te amamos. O quanto nós somos apaixonadas pelo Senhor, Pai. Senhor, nós queremos Te sentir. Eu sei, Pai, que nós não precisamos disso, mas nós queremos Te sentir essa noite aqui. Nós queremos sentir o Teu toque. Nós queremos sentir o Teu cheiro. Não, Pai, porque nós Te amamos. Nós Te amamos, Pai. Por isso, venha, Senhor. Nos ajuda juntas, como filhas que somos, como simplesmente filhas que somos, a atrair a Tua presença para esse lugar. Nos ajuda, Senhor, a sermos de verdade, Pai. Ah, Senhor, nós Te amamos tanto, Paizinho, mas tanto. Que a gente possa mesmo nessa noite, como a Esther disse, largar tudo que nós já adquirimos até aqui. Tudo, Pai. E escolhermos nessa noite, nesses dias aqui nesse lugar, sermos simplesmente filhas. E nos satisfazer com esse secreto com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar? Abra sua palavra lá em Mateus 24 comigo. Mateus 24. Versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar-se-ão uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos.
e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém? Esses homens, eles já andavam com Jesus há alguns anos. E é incrível como que aqui nesse lugar, eles, mesmo andando com Jesus, eles ainda se impressionavam com as coisas deste mundo. A ponto de, certa vez, eles chegarem perto do próprio Jesus e mostrar para ele a grandeza daquilo que o homem tinha feito. E Jesus vira para eles e diz assim, porém. Ou seja, o porém de Jesus é bem assim, sim, é lindo, é maravilhoso. O porém de Jesus é assim, sim, é realmente magnífico, é muito belo. Porém, vocês estão vendo tudo isso? Em verdade, eu te digo que nada ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Amadas, como eu muitas vezes me vejo aqui nessas palavras. Quantas e quantas vezes a gente, como liderança, a gente ainda fica querendo mostrar para as pessoas coisas que nós estamos fazendo, né? A gente fica querendo impressionar as pessoas. Sim, sérios, mas aqui eles estavam tentando impressionar o próprio Jesus, é muito pior. Não, Jesus habita dentro de nós. Quando nós tentamos impressionar qualquer pessoa, que o Espírito Santo está dentro da pessoa, nós estamos tentando impressionar o próprio Deus. E estamos tão assim, preocupadas com aquilo que nós precisamos fazer, que a porta desse lugar, muitas vezes, na minha vida e na sua vida, tem muito tempo que ela não é aberta. Porque o secreto não se trata de uma porta a qual esses discípulos mostraram para os seus mestres. O secreto se trata de um lugar que apenas um tem poder de entrar dentro de mim e dentro de você. Sabe? Quando nós lemos essa palavra aqui, uma palavra muito forte, e a gente muitas vezes fala assim, não, realmente já está tendo guerra, já está tendo rumores de guerra. A gente se impressiona com tudo que está acontecendo, mas aqui, o que grita no coração de Jesus, que eu consigo ver de uma maneira nítida, é quando ele vira e fala assim, mas o amor, ele vai esfriar de quase todos. De quase todos. Mas aquele que perseverar até o fim, né? Será salvo. E a gente muitas vezes acha que essa perseverança, de carregar o próprio Deus, de carregar aquele que é amor, a gente acha que é uma perseverança de continuar querendo aquilo que a gente quer de Deus. Mas na verdade a perseverança bíblica que vem sobre as nossas vidas é uma perseverança onde nós entendemos que o caráter de Deus não muda e que nós precisamos ser perseverantes, não é para querer até Deus nos dar alguma coisa, é para simplesmente deixar Deus fazer alguma coisa em nós. Essa é a perseverança bíblica. Não é a perseverança de querer, eu quero. Não. A perseverança bíblica, ela não muda a Deus. Até porque o caráter dele, ele é um Deus imutável, ele não muda. Mas é a perseverança da gente suportar aquilo que ele precisa fazer em nós. E a gente sabe que não é fácil. Porque até então, vira e mexe, a gente está tentando impressionar as pessoas, né? E hoje, eu ouvi uma frase que uma pastora muito conhecida minha disse. E a frase é a seguinte: o maior ministério dentro da igreja é a presença. Só que ela não falou isso da presença de Deus. Ela falou isso da presença dos irmãos. Porque essa mulher é uma jovem senhora que recentemente perdeu um filho de 35 anos.
de uma morte súbita. E ela disse que a partir daquele momento ela iria criar um ministério dentro da igreja chamado Presença. Porque ela nunca sentiu tanta falta de irmãos de verdade ali suprindo aquilo que faltava no coração dela e da casa dela. Mas e o que está acontecendo que a gente está tão distante, a gente está tão ausente dessa presença? O que está acontecendo muitas vezes que a gente não consegue muitas vezes abraçar de verdade, beijar de verdade? O que tem acontecido que muitas vezes a gente não consegue chorar quando a gente chega num lugar desse mais? Porque aqui a gente sabe que é um ajuntamento de família do Brasil. Temos mulheres de outras nações. Eu quero falar para vocês, é um milagre nós estarmos aqui reunidas no nome de Jesus Cristo. É um milagre. Mas nós estamos impressionadas com tantas coisas que o mundo tem nos oferecido, que nós estamos perdendo a presença, a percepção daquele que faz tudo e todas as coisas. E um dos maiores, eu vejo Satanás na astúcia dele, já há uns certos anos para cá, na sutileza dele, ele fazendo com que a gente busque uma identidade, não a partir de quem Cristo é, mas uma identidade ou a partir de nós mesmas, ou uma identidade a partir de alguém que a gente quer ser. Sabe? E é justamente aqui que começa a empetecar a nossa vida. Que a gente começa a perder esse lugar aqui. Eu tenho uma frase que virou uma chave na minha vida. Ela virou uma chave na minha vida desde então. A minha vida espiritual, ela mudou de rumo. E a minha mente e o meu coração, ali naquele momento, eu percebi que a minha mente e meu coração estavam totalmente desalinhados da mente e do coração de Deus. A minha mente e meu coração não... Sabe aquele verso de Paulo, que tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém? Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos edifica. Mas Deus não quer o que é certo. Deus quer que a gente cumpra a vontade dEle. A vontade dEle. E eu me lembro que no ano de 2015, em novembro de 2015, foi essa frase certeira que veio. E ali o Espírito Santo de Deus me pegou e me disse: filha, para de me colocar nos teus planos. Para. E se humilha, filha, diante de mim, para que eu te coloque nos meus planos. Amadas, essa palavra, ela começou um longo processo na minha vida, no qual eu estou até hoje. 7 anos depois. Depois disso, eu fui aprendendo, sendo moída a cada vez mais. Que quanto mais eu perdesse o controle da minha vida, mais Ele iria tomar o controle da minha vida. E quantos e quantos falsos ensinos sobre identidade, gente, no nosso meio. Sabe? Eu falo que a vida cristã, aqui na palavra, ela propõe tudo que tem sido ensinado aí fora, o contrário. Sabe? Eu louvo a Deus por estar junto com mulheres que são bem-aventuradas, que a gente tem reconhecido o nosso lugar e buscado mais de Deus. E eu quero falar para vocês, nós vamos achar. Que quem busca, acha. Mas quantos e quantos ensinamentos sendo pregados aí fora, que a gente tem que ser super crente, que a gente tem que ser próspero, que a gente tem que correr atrás dos seus sonhos, que a gente tem que ser o máximo. Deixa eu falar para vocês. A Bíblia não é um livro de pessoas imunes à depressão, à ansiedade, a tragédias. Não, pelo contrário. A Bíblia é um livro cheio de homens e mulheres que passaram por problemas sérios. E quando a gente não passa, é porque você não está vivendo o que Paulo nos ensina em Gálatas 1:4. Onde ele diz que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados para nos desarraigar desse mundo perverso. E desarraigar, gente, dói. Dói.
aqui nós lemos que nisto sabemos que aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Amadas, apenas quando nós deixamos Cristo viver em nós, é que nós vamos carregar a verdadeira identidade que nós fomos chamadas para ter. Essa semana eu meditei muito em Romanos, muito. O livro de Romanos, ele apresenta Jesus Cristo como uma justiça nossa. A gente sabe que a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, ela apresenta Jesus, mas aqui em Romanos, em especial, versículos 5, capítulos 5 e 6, aqui apresenta Jesus Cristo como a nossa justiça. Ele é a nossa justiça. E uma coisa é aceitar o que Jesus Cristo fez por você. Até é muito bom, né? Aceitar o que Jesus Cristo fez por você. Me dá a sua miséria, que eu te dou a minha fartura. Me dá os teus pecados, que eu te dou a minha santidade. Me dá a sua falta de esperança, que eu te dou a minha esperança. Gente, quem não quer encontrar com Jesus? Me conte. Mas na verdade, a salvação, na maioria das vezes, não é encontro com Ele. É um lugar onde você só recebe o que Ele tem para te dar. Porque encontrar com Ele de verdade é quando você escolhe continuar caminhando rumo àquilo que Ele te chamou para fazer. Muitas pessoas serão salvas, mas talvez elas nunca vão ter um encontro com Jesus. Porque para encontrar com Jesus, nós precisamos nos desarraigar de muita coisa nossa. Aqui em Romanos 6, nos versículos 3 a 5, fala que Cristo morreu por nós. E é bom falar isso, não é, gente? Fala se não é bom falar isso. Agora, nos versículos 8, sabe o que fala? Que nós morremos com Cristo. Nós morremos com Cristo. Então, quando nós falamos em identidade, não tem a ver com uma identidade minha e sua. Uma vez que eu estou morta, a identidade que eu tenho que carregar é a identidade de Cristo Jesus em mim. A identidade dele em mim é que vai exalar o que o mundo precisa. O que o mundo precisa? De amor, de paz, de alegria, de benignidade, de fidelidade, de longanimidade, de mansidão e de domínio próprio. Nós precisamos entender que a identidade que Ele quer forjar em nós, nesse lugar, é uma identidade a partir dele. Não é a partir de nós. Não é a partir de nenhuma mulher que a gente olha para ela achando que ela é melhor que a gente. Não é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas nós carregamos aqui a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus. Ele é igual. Ele é igual, gente. Agora sabe o que faz a diferença? O grau de renúncia de cada uma de nós. Para que a gente possa diminuir e para que Ele possa crescer. A justiça de Deus, ela não é as séries. A justiça de Deus, ela não é o que você tem. A justiça de Deus é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. Eu quero falar algo para vocês. Ninguém vai entrar no céu com uma justiça menor que Ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a falta de carregar uma identidade a partir dele, uma identidade que é nossa, sabe o que está acontecendo? Nós estamos deixando de lado aquilo que Ele nos chamou para fazer. Nós estamos muitas vezes querendo uma identidade que vai realizar os nossos sonhos, os nossos prazeres. Mas Paulo, aqui em Gálatas 4, versículo 18 e 19, ele fala assim: é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. O problema, sabe o que é? É que a gente está sofrendo dor de parto por movimentos, em vez de sofrer dor de parto por vidas. Sabe? E a consequência disso é que a gente fica cansada. A gente fica sobrecarregada. Uma
geração que se morre para entrar na onda, enquanto Jesus está assim: ei, tem um barquinho aqui esperando por você, vem, fica dentro dele quietinho. Mas aí sabe o que acontece? A gente está dentro do barco, aí vem uma onda, a gente cai na onda. Olha a onda, olha a onda. Só que tem hora que a onda, ela tá brava demais. Aí sabe o que a gente faz? A gente volta pro barco. Só que a gente não sai do lugar. Sabe por quê? Porque na verdade, nós nunca fomos chamadas para sair desse barco. Nós fomos chamadas para entrar mar adentro e colocar dentro desse barco vidas. Gerar dores de parto por vidas. Porque quando você for mar adentro, rumo a encontrar com Ele, esse é o nosso destino, você não está remando mais sozinha. E quando a gente quer ter uma identidade própria, deixa eu falar uma coisa para vocês, isso não vai acontecer. Não vai. Enquanto a gente quiser ser alguém na vida, deixa eu falar uma coisa para vocês, a gente vai ser ninguém no céu. Quantas e quantas pessoas querendo as coisas na terra, sendo que elas ainda não conquistaram aquilo no céu. Sabe? Amadas, eu falo que assim, a gente, às vezes a gente fala, não, mas eu tô... Pô, é impressionante como que a gente preocupa com o crescimento, gente. É um troço difícil, é carnal. Sabe? E isso vem de uma maneira sutil. Por mais que a gente sabe que Deus dá o crescimento, o nosso coração está totalmente desalinhado da verdade dessa palavra. E nós nos movemos por multidão. E deixamos de ser movidos pela doce voz do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o amor está se esfriando de quase todos. Jesus, ele... Aqui no Evangelho de João 13, versículo 34, ele fala assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados, a missão minha, isso é amar, a dele é convencer. A dele é convencer. O amor, ele constrange. Paulo fala aqui para os coríntios que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gente, se a gente morreu, por que a gente fica querendo correr atrás de uma identidade? A filiação precisa nos bastar. O secreto precisa nos bastar. E eu quero falar com vocês, isso é uma luta ferrenha. Isso é uma luta acirrada. Mas nós precisamos entender que o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Olha o que Pedro fala aqui em 1 Pedro 4. Versículos 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor, ele cobre uma multidão de pecados. Amadas, o amor é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. A Bíblia fala que o amor vai se esfriar. Quem derrama o amor no nosso coração? Paulo fala aqui em Romanos que quem derrama o amor no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E aqui em 1 João 2, versículos 5 e 6 fala: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, não está falando aquele que lê, ok? Aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Satanás, ele usa o ativismo para fazer de filhos com pais
verdadeiros órfãos espirituais. Porque nós, como mães espirituais, estamos negligenciando, não filhos dos outros, mas muitas vezes filhos do próprio Deus. Por mais que a gente sabe, por mais que a gente muitas vezes sabe, eu quero falar para vocês, isso é uma batalha, mas é uma batalha que muitas vezes nós precisamos aprender a descansar e sermos movidas por Ele. Sermos movidas por Ele. Em Atos ele fala que a mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Amados, é impressionante. A gente sabe que é Deus que dá o crescimento. A mão do Senhor é como aquela boa nuvem no deserto. O povo só se movia quando a nuvem se movia. Mas quando a nuvem parava, a mão parava. Se a mão do Senhor vem, o crescimento vem. Mas se a mão do Senhor não vem, não precisa de mais nada, porque a presença dele ainda está ali. Ainda está ali. Jesus, ele andava com multidões, mas na verdade ele não andava com multidões. Ele, na maioria das vezes, passava pela multidão, mas ele andava com 12. Jesus Cristo, ele ensinou a palavra de Deus, não foi com um quadro, foi com relacionamento. O ensino de Jesus Cristo não foi com um quadro, não foi com telão, foi com relacionamento. Multidão, presta atenção, multidões não faz legado. Não queira multidões. Quem tem que querer multidões é Jesus. Você tem que querer Ele. Quem anda apenas com multidão não deixa legado. Legado só se deixa com intimidade. Eu não estou falando que as multidões não vão nos acompanhar, porque na verdade as multidões acompanhavam Jesus. E Ele acompanhava o tempo inteiro 12. Como líderes, como pastoras, nós precisamos voltar a aquecer o nosso coração novamente. E aprender a nos assentar na mesa, com intimidade, com poucas pessoas. E começar a deixar legado. Sair de movimento. Sair de movimento. E começar a sofredores de parto por vidas. Por vidas. Sabe, amadas, eu quero dar um testemunho para vocês. Vivi, você pede. O poder de Deus, ele não vem sobre quem tem muito conhecimento. Não, ele não vem mesmo. O poder, ele está. E mesmo quando você não sabe tanto, você vai. Porque o poder dele manifesta, não é em força. O poder dele manifesta na nossa fraqueza. E nós aqui, a gente faz uma força só para fazer as coisas acontecer, né, gente? Fala sério. E a gente é boa nisso, né, gente? Mas quanto mais ministério cresce, mais a tendência é mais a nossa comunhão com Ele diminuir. Se a gente não vigiar e entender que do secreto depende a nossa vida. Porque quanto mais o ministério cresce, mais a gente quer que as coisas aconteçam. A hora que a gente vê, a gente já saiu do barquinho há muito tempo e a gente já está na onda. Eu nunca tive coragem para pedir para Deus para crescer ministério meu. Nunca. Porque eu não sei como pedir. Eu peço muito para Deus, não me dá o que eu quero, mas me dá o que eu preciso para ficar aos pés dele. E ano passado começou a acontecer muita coisa, começou a acontecer muita coisa na minha vida, muito aperto. E de repente, o meu emocional começou a ficar desestabilizado, muito desestabilizado. E eu continuei fazendo tudo que eu tinha que fazer, gente. Porque nós não andamos por aquilo que sentimos. A gente quase morre, capengando, sangrando, mancando, mas já vai.
E a gente vai mesmo, que a gente sabe que o poder dele opera na nossa fraqueza. Ok? E a gente vai. E eu fui fora. Só que eu não percebi. Eu não percebi que eu estava totalmente na onda. E eu já estava totalmente fora do barco. Totalmente fora do barco. E quando você está na onda, é porque você perdeu a confiança do barco. Você não vê mais emoção. Você quer alguma coisa. Né? Você quer emoção. Só que quanto mais você vai pegando onda, mais caldo você vai tomando. Quanto mais caldo você vai tomando, mais fraca você vai ficando. E mais distante do barco você vai ficando. A hora que você vê, você é literalmente só um vaso. Mas sabe aqueles vasos que foi tirado da prateleira e muitas vezes está servindo para jogar um lixinho? Você continua sendo usado. Você continua sendo usada. Mas parece que o que você tinha que pegar tinha 1 quilo, você pega, está com 100 quilos. E quando eu percebi, essa palavra estava se cumprindo no meu coração. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, que faz dar carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes, ele morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Nós somos amaldiçoadas quando nós deixamos o secreto e começamos a viver na força do nosso próprio braço. Isso não significa que as coisas estão ruins aos olhos humanos. Não, aos olhos humanos está lindo, está bombando, está bacana. Testemunho está chegando. Mas o que adianta você ganhar um monte de gente se perder? Como que você vai amar o próximo se você não ama você mesma? Amadas, nesse ano, parece que cada vez eu estava afundando mais. Tanta coisa boa acontecendo na minha vida. Ano que a minha neta chegou, sabe? E eu não tinha a alegria que era para me ter. Tudo acontecendo, a agenda lotada. E eu na onda. Mas eu cheguei num ponto, num dia, no início desse ano. Eu falei pro Marcelo, eu falei: amor, eu não consigo. Eu não consigo ser e desse jeito. E eu me lembro que eu fui para uma escola profética onde meu filho estava. E quando eu cheguei ali, naquele lugar, eu jantei. E quando eu levantei, o Senhor me fez olhar para o céu. E quando eu olhei para o céu, eu não sei se vocês vão conseguir, mas eu creio que vão. Isso aqui era a minha visão. E quando eu olhei, eu estava de coque. Se você perceber, aqui tem uma mulher ajoelhada, de coque, desenhada nas nuvens. E ali o Senhor me disse: só tem um problema, filha. Você saiu do lugar que você nunca deveria ter saído. Eu te quero aqui. É aqui que eu te quero. É curvada diante de mim. Naquela época tinha máscara. Louvado seja Deus. Eu nunca achei tão bom máscara. Porque eu não chorava, eu dava birra. Amadas, ali naquele momento, Deus só queria falar assim para mim: filha, tudo que você faz não tem valor se eu não tiver você. E hoje, é isso que Ele quer te falar. Tudo que você faz para Ele não tem valor
se Ele não tiver você. Ele não quer o que você faz. Não, Ele não quer o que você faz. Ele quer você. Ele quer você. E passaram uns dias, eu falei: Pai, por que o Senhor me desenhou nas nuvens? Podia ter me dado algo mais simples. Ele me disse: não, filha, eu te desenhei nas nuvens, porque o lugar que eu te chamei para estar é nas regiões celestiais. E ali Ele me disse: gerar. Eu percebi que tinha uma barriga aqui. Ele me disse: você só gera vida na minha presença. Tudo que você gera fora da minha presença é morte. E quando você gera fora da minha presença, a primeira a morrer é você. Sabe, amadas, muitas coisas têm acontecido. Muitas coisas têm acontecido. Muitas dificuldades, muitas lutas, mas também muitos movimentos. Mas os movimentos perdem, nos leva a perder do mesmo jeito que as lutas. Quando nós não temos sede e fome da presença dEle, chega a ser mais perigoso ainda. Mas como nós lemos no início, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ele está aqui. Ele está aqui. A única coisa que Ele deseja hoje é só falar assim para você: não tem a ver com o que você faz, filho. Não tem a ver com as suas falhas. Não tem a ver com aquilo que você já conquistou até aqui. Porque a gente acha que pode ofertar alguma coisa para Deus, né? Que não tenha vindo dEle. Mas deixa eu te falar algo. Sabe quando você vai conseguir entregar tudo para Deus? Quando você entender que não pode ofertar nada para Ele. Nada para Ele. Deus tem chamado uma geração de mulheres, queridas, que elas não se conformam com o natural. Mas o sobrenatural não vem enquanto a gente não cumpre o natural. Deus tem desejado por uma geração de mulheres que se movem não de fora para dentro, mas de dentro para fora, de dentro para fora, a ponto de ansiar, de chegar num ponto de ansiar que as pessoas não vejam em nós nada que não seja dele. Você está disposta? Fica de pé. É uma caminhada sem volta. É uma caminhada que você não se importa de às vezes falar aquela frasezinha assim: nossa, acho que hoje eu vou ter que voltar pro último lugar da fila. A gente às vezes fala isso, né? Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Pro céu não tem fila na horizontal. É direto. Não tem fila. É direto. É junto. A única coisa que você precisa é não ter medo de se prostrar diante dele, de se render diante dele. Talvez hoje não seja uma dor que vai te levar a esse lugar, mas seja muitas vezes o tipo de movimento que você está. Movimento não gera vida. O que gera vida é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Quem derrama o amor no nosso coração é o Espírito Santo de Deus. E Ele é aperfeiçoado pela prática da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, obrigada, Senhor. O Senhor é tão lindo, Pai. O Senhor é tão simples. Mas o Senhor é tão fiel, Pai.
Eu falo que o Senhor é um Deus que nos dá um sustento, uma base tão forte, Pai. Tão forte. Que nós não temos necessidade, Deus, de ver, sabe, de ver o sobrenatural. Enquanto nós sabemos que o Senhor nos ama de uma maneira que nunca nós vamos entender. Pai, eu sei que mesmo sem ver, o Senhor tem nos ajudado a caminhar. O Senhor tem nos ajudado a romper dia após dia, Senhor. Mas sabe, Pai, o que nós queremos te pedir hoje, ajuda a gente a sair desse tal de movimento e ocupar o lugar no barco, Pai. Continuar, Senhor, rumo aquilo que o Senhor nos chamou, fazer o que o Senhor nos chamou para fazer, ser o que o Senhor nos chamou para... Pai, nos livra de movimentos que muitas vezes chacoalham a nossa alma, mas ainda está tão distante de tocar o nosso espírito, Senhor. Sabe, Pai, de movimentos que nos levam apenas a querer ouvir a palavra, mas está tão longe, Deus, de nos transformar a ponto de guardar a palavra e viver feliz em toda e qualquer situação, Senhor. Pai, nós estamos aqui te entregando nessa noite, Pai, tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai. Nós estamos aqui, Pai, te entregando tudo aquilo que um dia nós possamos vir a ser. Mas nós queremos te pedir, Senhor, alinha o nosso coração, Deus, com o teu coração. Alinha, Senhor, a nossa mente com a tua mente, Pai. Senhor, nós não queremos ser como Eli, que apesar, Deus, de estar ali numa posição sacerdotal tão inerente, uma posição sacerdotal tão assim, Senhor, o coração e a mente dele não estavam mais alinhados com a mente, com o coração do Senhor. Oh Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado de influenciar. Nós temos um chamado de ensinar. Nós temos chamado, Pai, de ser pastoras. Ah, Jesus. Ah, Papai. Nós queremos continuar sendo filhas, simplesmente filhas, amando a tua presença mais do que qualquer outra coisa na nossa vida, amando o secreto mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Nós não queremos, Pai, sermos mulheres que falam mais do Senhor do que fala com o Senhor, Pai. Por favor, Senhor. Por favor, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não temos nada para te oferecer aqui, Senhor, a não ser uma fome, a não ser uma sede da tua presença, Pai, a não ser um desejo absurdo, Deus, de renunciar, Pai, tudo aquilo que o mundo tem nos oferecido, de renunciar, Pai, tudo aquilo que o mundo muitas vezes tem nos impressionado, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia de nós como filhas, Pai. Que esses dias aqui, Senhor, sejam dias de alinhamento. Seja um dia, Pai, de escolhas racionais. Para que nós possamos, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, viver o teu sobrenatural, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus.